paz, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês desde já. Quero convidar vocês a me acompanharem durante esse estudo aqui, bem breve, né, onde nós vamos tratar sobre o tema quem não dá o dízimo vai para o inferno. Nós queremos pensar sobre essa questão aqui, que há algum tempo alguns têm levantado e vivido sobre essa pressão, que não é outra senão de demoníaca, tá? Bom, primeira coisa, o que é o dízimo, gente? Dízimo, ele é a 10ª parte de algo, tá? Ele veio antes da lei, tá? Então, Abraão, então bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Isso aqui Melquisedeque disse para Abraão, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, né? Abraão tinha vindo de um combate, de um confronto, onde foi resgatar seu sobrinho, tá? E nos despojos da guerra, animais, ouro, prata, tudo que eles pegaram, como era comum da época, Abraão fez o que? Deu a 10ª parte a Melquisedeque. Então isso aconteceu antes da lei, tá? Foi inserido na lei. Então Êxodo 18:24 diz que porque os dízimos que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Bom, os dízimos foram inseridos na lei para o cuidado da tribo de Levi, que era uma nação, era uma tribo sacerdotal. Eles não tinham nenhum pedaço de terra dentro do país de Israel. Eles eram, Deus era a herança deles, tá? Então o dízimo foi instituído na lei para cuidado dos levitas, dos sacerdotes e de suas famílias. E é um estatuto perpétuo à nação de Israel, em negrito aqui, tá? Então você pode ver em Levítico 27, do 28 ao 30, em Números 18, 19, 21, e até os capítulos inteiros você pode ler, aconselho. Tá? O dízimo é um estatuto perpétuo que Deus deu para Israel, para que eles cuidassem dos levitas. Então veja aqui que não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja obviamente não existia ali, mas o dízimo em si ele foi inserido na lei para a manutenção da tribo de Levi, tá? A igreja ela tem a liberdade de ofertar, tá? Que nada tem a ver com dízimo. Bom, Paulo disse que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com medo, né? Ou por obrigação, porque alguém te obrigou. Quem não dá o dízimo é ladrão, e lá enfim, aquela ladainha. Pois Deus ama quem dá com alegria. Tem gente que dá o dízimo, mas dá triste. Então é melhor não dar, né? Segundo Coríntios, né, 9:7. Bom, se fazem uma alusão de Malaquias com salvação que não tem nada a ver. Vamos ver. Então Malaquias, muito conhecido, 3:8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então aqui Deus está repreendendo os sacerdotes, tá? Malaquias está sendo usado por Deus para trazer uma repreensão aos sacerdotes ali da sua época. O livro trata muito sobre isso no seu 1º e 2º capítulo. Eles usam o texto que ficarão para fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isso vai ficar mesmo. Só que eles querem justificar com outro texto aqui, que é: não erreis, nem devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Aqui tem a ver com homossexualismo, tá? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ladrões e roubadores, duas espécies distintas aqui que Paulo fala, né, que praticam o mesmo pecado aqui. Está dizendo então que esse tipo de ladrão aqui é o mesmo desse aqui. Tem nada a ver, e está dizendo que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Aí tem aquela questão que usam lá, que quem não dá o dízimo, o devorador toca na vida financeira. Então a primeira coisa, a pessoa tem que ter um equilíbrio financeiro, tem que ter uma saúde financeira, tem que orar, tem que consagrar a Deus, tem que procurar a direção de Deus, ter sabedoria para administrar os seus recursos. Agora dizer que quem não dá o dízimo vai para o inferno, e ladrão vai para o inferno porque está nessa lista aqui, isso é uma grande contradição, uma grande heresia. Então Malaquias com salvação tem nada a ver no contexto de dízimo, tá? Então isso é chamado de exegese. E o que é exegese? Vamos pensar. Então,
Exegese, né, é a interpretação de um texto atribuindo-lhe ideias do próprio leitor. Então veja uma coisa, toda vez que você lê um livro, e vamos tratar aqui sobre a Bíblia, tá? Então exegese bíblica. Toda vez que você lê um texto da Bíblia e dá a interpretação, e você interpreta ele como você quer, ou como você acha, como você diz que Deus te revelou, isso é uma exegese. Você está atribuindo a sua interpretação, as suas ideias ao texto, que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia, ela interpreta-se a si mesmo, tá? E o que é exegese? A exegese já é o que é? É um comentário, uma dissertação, um estudo minucioso, tá? Que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Estamos falando da Bíblia, então a exegese bíblica, ela trata sobre o que? Sobre o que o texto bíblico diz, para quem diz, o que ele significa, o que Deus estava ensinando o povo através do profeta ou de seu servo ali. Então a exegese é que um pastor, um ministro, um líder deve aprender, aplicá-la, trabalhar sobre ela antes de fazer qualquer dissertação, interpretação que ele acha que conheça. Então o crente, o cristão, tá? Ele tem que trabalhar em cima da exegese, saber o que o texto está dizendo e interpretar minuciosamente o contexto bíblico, tá? Então nós estamos cheios de igrejas com exegese. Cada um interpreta o que leu, o que achou, o que bem entende. Isso está errado. Tá? Eu não posso dar a interpretação do texto conforme a minha ideia. Eu tenho que interpretar o texto, dissertá-lo de uma forma minuciosa com o que ele quer dizer, o que Deus quis dizer ali. Então, exegese é algo ruim, tá? Negativo. Exegese é algo bom, esperado de todo servo e ministro do Senhor. Então, outro texto aí conhecido também é a questão de que Jesus ele não revogou o dízimo. Vamos ler. Então, ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes. Então, tem coisa mais importante do que dízimo e oferta. Mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Tá? Vocês devem praticar essas coisas, o que? Dízimo e oferta. Sem omitir aquelas. Porém, com que Jesus está falando aqui, irmãos? O texto é claro, Jesus está falando com mestres da lei e fariseus, ou seja, ele está falando com israelitas. Não tem nenhum grego, não tem nenhum gentil dentro desse contexto aqui. Então ele está falando sobre dízimo com quem era voltada essa lei de dízimo e oferta, que era os israelitas. Então Jesus ele não disse que a igreja tem que dar o dízimo. Tá? Mas ele diz que sim, que os israelitas devem fazer isso. Então o texto não tem nada a ver com os gentios ou com os gregos aqui, tá? Que somos nós aqui, os gentios, o povo comum. Está lá em Mateus 23, essa versão aqui é NVI. Bom, obviamente, precisa de uma manutenção no templo, né? Todo mundo sabe que se o templo for próprio, ou se ele for alugado tem mais manutenção, preço do aluguel. Aí se ele for próprio, mesmo assim, ele tem o quê? Tem funcionários, pessoal. Então, realmente, precisa de contribuição financeira na igreja. Não estou dizendo que não tem. Não disse que o dízimo não é bíblico. O dízimo é bíblico, aplicado a Israel. Tá? O que é antibíblico é dizer que a igreja dos gentios, a igreja comum, a igreja cristã tem que se apegar ao dízimo. Não, está errado. Mas a igreja tem que ofertar, tem que contribuir sim. E muitos contribuem muito mais do que 10%. Tá? Por quê? Porque tem funcionário. Tem o pessoal que limpa a igreja, que trabalha na igreja. Tá? Tem o próprio pastor, que às vezes que ele é funcionário, tem que trabalhar integralmente muitas vezes. Tem a água que você bebe, o que lava a igreja. Tem a luz, né? A energia elétrica. Tem a questão de telefone, contatos da igreja. E tem os insumos, copo, né, material de limpeza, outras coisas também que a contribuição financeira na igreja ajuda, o que é cesta básica, pagar a conta de um membro que esteja desempregado, socorro financeiro mesmo. Tá? Por outro lado, quem que vai para o inferno? Para o inferno vai quem é impenitente. Quem não tem compromisso com a palavra de Deus, é infiel à palavra, não ama Deus de verdade, então ele pode dar o dízimo, pode dar oferta, pode viver em campanha, pode viver em jejum, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Se ele for um impenitente, alguém que vive de uma forma ímpia, com o coração corrupto diante de Deus, enganoso, pensando que está enganando todo mundo, vai para o inferno. Tá? Salvação ela não é comprada pelo dízimo. Por quê? Porque a salvação é graça, é favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. Deus nos salvou pela sua graça, pelo seu favor. Tá? O dízimo
faz parte das obras da lei, pois vocês são salvos pela graça, favor imerecido por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras da lei, dízimo, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, dízimo como obra da lei, como parte da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2, 21. O que temos que tomar cuidado, pessoal, é com oportunistas, falastrões que estão na rádio, na televisão, nas redes sociais, no púlpito de muitas igrejas. Tá? Esses oportunistas, eles fazem o quê? Eles usam o texto quando é favorável a eles mesmos. Então, por exemplo, quando o texto do Antigo Testamento vai ser algo favorável para eles tirarem proveito do povo, eles vão utilizar. Quando o texto do Antigo Testamento vai repreender eles falam, não, mas nós estamos aonde? Estamos na graça, não estamos na lei. São hipócritas, né? Bandidos aí, hipócritas. Eles distorcem a exegese bíblica, então eles vivem dentro da exegese, a própria interpretação deles, distorcendo para quê? Para iludir o povo. Tá? Eles manipulam a maioria dos que não estudam a Bíblia, então eles incutem o medo. Você está com a vida financeira assim, você tem que dar o dízimo, porque o ladrão está te roubando, porque o devorador, o migrador, e aí eles inventam um monte de coisa aí que não tem nada a ver com o cristianismo, tá? Na verdade, nem com teologia bíblica, nem teologia sistemática. Eles põem medo dessa forma nos seus ouvintes, que não estudam a Bíblia, né? São pessoas muito simples, tá? Fazem promessas que a Bíblia não faz. Gente, o que tem de promessa que essas pessoas fazem, tá? É o envelope, é o tijolo, é o lenço, é a caneta, é tudo aquilo lá, trago o namoro, é uma macumbaria evangélica. Fazendo promessas e sempre voltada à área financeira, tá? Geralmente voltada, né, à área financeira. Sempre, não posso dizer sempre, mas geralmente é voltado ao dinheiro, tá? À necessidade do povo. É um fast food da fé. Tá? Então o camarada está lá metendo dinheiro no bolso, essa figura mesmo, essa imagem, está metendo dinheiro da igreja no bolso, está roubando, está embolsando. O povo está aqui vibrando com as promessas que ele fez, que não tem nada a ver com a Bíblia. Lógico, esse povo aqui, a maioria não estuda a Bíblia, vão na igreja de uma forma, de qualquer forma, não tem compromisso com o evangelho, com nada, né? Só querem ouvir algo bom, estão comichando as orelhas, né, os ouvidos, querem ouvir o que é desejoso para eles. E aí esse indivíduo aqui, sem vergonha aqui, enfia o dinheiro no bolso, tá? Faz a promessa, aplica o texto de Mateus 23, dizendo, tá vendo? Jesus falou que vocês têm que dar o dízimo, e mete o dinheiro no bolso, né? Então o hipócrita aqui, roubando dinheiro do pessoal que muitas vezes é hipócrita também, não lê a Bíblia, não ora, só vai lá para ouvir o que quer. E aí, irmãos, esse sem vergonha aí, quem que ele é? Ele é o cara que está roubando o dízimo e oferta, ele é o ladrão do povo de Deus. E quando nós vemos o texto de João 10,10, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, né? Eu vim para que vocês tenham ouvido e tenham em abundância. João 10,10 não está falando aqui de Satanás, de demônio e coisa nenhuma. Ele está falando do mesmo público de Mateus 23, que eram os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes ali, que estavam o quê? Agindo de forma traiçoeira. Então, o ladrão ali é quem estava roubando a atenção, seja o pregador, seja o sacerdote do Antigo Testamento, nos tempos de Jesus, do Antigo Testamento. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão roubando o dinheiro da igreja, né, e usando textos aí que não tem nada a ver. Ver a exegese desse texto aqui com esse aqui, é o que fazem. Agora também tem outra coisa, que é muito importante. Tem muito pastor sério, gente. Tem muita igreja séria, muito pastor homem de Deus, que ministra dízimo e oferta porque é uma tradição, que ele não consegue largar isso, é um dogma que para ele é uma verdade que é inabalável, ele não consegue ouvir esse estudo, ouvir esse tipo de palavra de sermão. Para ele, sermão aqui é algo que é do anticristo, né? Infelizmente. Então tem muito pastor sério. Agora tem que tomar cuidado porque é um dogma, é uma tradição. Mateus 15:2 fala que, olha, a vossa tradição, né, ela está invalidando a lei de Deus. Então Jesus também falou sobre a questão de tradições e dogmas no meio dos fariseus, e isso acontece muito na igreja. Então tem muito homem de Deus, tem como dogma o dízimo. Agora, por outro lado, Tiago diz que assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,17. Tiago está dizendo,
você é um homem de fé, você é um homem que conhece a Bíblia, que você tem a vida de jejum, de oração, uma vida piedosa diante de Deus, mas você também precisa socorrer os teus irmãos, precisa socorrer na parte alimentar, na saúde deles, né? Não só na parte espiritual, mas também na física. Então a fé precisa também, o crente ele precisa apoiar também financeiramente a sua igreja, tá? Então não é que você vai deixar de ofertar, não, você precisa fazer, mas com entendimento. Você precisa contribuir com entendimento na igreja, tá? Não por pressão, por medo do dízimo. Você tem que entender que Tiago disse que, olha, eu tenho fé sim, tenho, mas eu também preciso contribuir. Eu preciso ser um socorrista na casa de Deus, um mantenedor, alguém que vai apoiar, vai ajudar a pagar as contas do templo, né? Isso é necessário, é o que Tiago trata aqui, tá? Então, não vai dar o dízimo? Não, meu irmão. Ao contrário, contribua com entendimento, com conhecimento, sabendo que o que você está fazendo, a sua contribuição financeira é para a obra de Deus, é para o reino de Deus. Mas não engula essa que você é obrigado a dar o dízimo. Ninguém é obrigado a nada, tá? Nós temos que fazer não por necessidade, lembra? 1 Coríntios lá, texto de Coríntios, cada um contribua segundo o proposto no seu coração, né? Não por necessidade, contribua por amor à obra, tá? Tendo cuidado de quê? Dos falsos profetas que estão se levantando aí, porque é o que eu disse, quando o texto do Antigo Testamento é favorável a eles, é sempre textos que falam de alguns milagres e sempre voltado ao dinheiro, que eles acabam fazendo na sua exegese. Mas contribua conforme aquilo que foi determinado no seu coração, tá? Não tenha um coração exercitado na avareza, porque a avareza, amor ao dinheiro, também é idolatria. Então não tenha essa prática, mas ajude na igreja. Tem muita gente que ajuda na igreja com 10%, com 20%, com 30%, com 40%. Tem gente que vive para o reino, tá? Tem gente que não tem condição. Outra coisa, tem pessoas que deixam de pagar suas contas para depositar o dinheiro no gasofilácio. E muitas vezes você vai ficar com o nome sujo e vai passar necessidade, e muitas vezes a igreja não socorre essas pessoas. Então a igreja tem que socorrer os pobres, as viúvas. Diga de passagem aí, o órfão e a viúva tem que ser apoiado pela igreja. Mais um motivo para você contribuir e cobrar a sua liderança, os seus pastores aí. Sabe, tem alguém passando fome, a igreja tem que ir atrás e tem que cuidar dessas pessoas, tá? Principalmente os domésticos da fé. Então, pessoal, quem não dá o dízimo vai para o inferno, gente, é heresia e ponto final afirmar uma coisa dessa aqui, tá? É heresia. Então contribua com saúde, amém? Então espero que vocês tenham gostado desse estudo, dessa breve reflexão, tá? Se inscreva nesse canal, nos acompanhe nos nossos estudos aí, sempre sobre assuntos bíblicos, ok? Então Deus abençoe e eu aguardo vocês na próxima, em nome de Jesus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis.